Glorificar o Rei Jesus Senhor, adorar o Rei Jesus Senhor. Levanta a tua mão santa que Deus te deu para o céu. Diga comigo, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos receber o céu de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, é motivo de alegria de estar aqui mais uma vez para louvar, exaltar e agradecer o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui, meus irmãos. Você que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo para abençoar a casa do Senhor. Nós sabemos que a igreja necessita da sua ajuda. O aluguel aqui não é tão barato. E aquele que ajuda a obra de Deus com alegria, igual o hino fala, lá no céu brilhará, né? E eu tenho certeza que Deus vai multiplicar 10 vezes mais para os irmãos, amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua oferta, começa dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento maravilhoso de oração, Senhor, eu entro, meu Deus, mais uma vez diante da Tua santa presença para te pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, seja em palavra, meu Pai, em obra, em pensamento, meu Deus, que o Senhor venha abençoar de forma grande, maravilhosa a nossa vida em Tuas mãos, meu Pai. Jesus Cristo, joga por terra todo impedimento, meu Deus, toda a fúria do inimigo, toda a fúria do adversário, e venha garantir a bênção, multiplica as ofertas, abre as portas do emprego, meu Pai, venha confirmar a grande vitória, a grande bênção sobre a nossa vida, meu Deus. Eu te agradeço, meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoa a tua igreja de uma forma maravilhosa. Essa pessoa que entrou aqui, meu Pai, doente, que venha sair sarado. Pessoa entrou aqui triste, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha fazer ela sair daqui feliz. Meu Deus querido, venha restaurar casamento, Pai. Venha restituir, meu Pai amado, venha dar vitória, eu te peço, em nome de Jesus. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração. Canta ele gozo e paz e alegria, abençoando o seu filho cada dia. Ó Senhor, glória a Deus. Queridos irmãos, você que trouxe a Bíblia Sagrada, abre comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 9. Vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 9, versículo 10, para a nossa meditação. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tu
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 9:10 vai dizer assim: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Fala comigo. Assenta, desocupa as mãos e glorifica esse Rei da Glória com bastante palma e glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma comparação da mulher escrava e da mulher liberta, ou por que não dizer da serva e da livre. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos, meus irmãos, que tem muitas pessoas que andam debaixo de uma aliança feita por Deus, e tem muitas pessoas que andam debaixo de uma promessa feita por Deus. E muitas das vezes essa pessoa que anda debaixo de uma promessa, essa pessoa que anda debaixo de uma aliança feita por Deus, essa pessoa às vezes, meus irmãos, começa a querer pegar atalho para chegar no lugar onde Deus predeterminou, para chegar ao lugar onde Deus falou. E quando a gente começa a observar o texto que o apóstolo Paulo vai nos dizer, vai nos falar, logo a mente da gente vai em Gênesis. E a gente vai ver, meus irmãos, que Abraão, Isaque e Jacó, Deus fez uma promessa para cada um deles. A gente bem sabe que Abraão é o pai da nação de Israel, o pai da promessa. E quando a gente observa a Bíblia Sagrada, a gente vai entender que assim como Deus fez promessa para Abraão, Deus fez promessa para Isaque, e agora a promessa se concretizaria na vida de Jacó. Só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Jacó tinha alguns problemas de personalidade. Jacó, ele tinha algum problema de identidade. Observa, meus irmãos, que quando Isaque vê os dois filhos vindo à luz, ele vai ver que nasce o mais velho, e o mais novo, meus irmãos, ele nasce com a mão no calcanhar do seu irmão. Logo, Isaque, ele vai colocar o nome daquele menino de enjabulador, enganador, aquele que pega no calcanhar. Logo ele predeterminou que aquele menino seria uma pessoa que enganava. E logo quando a gente vai entendendo, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai dizer: amei a Jacó e aborreci Esaú. E quando a gente olha para esse texto sagrado, dá a impressão que Deus faz decepção de pessoa. É verdade ou não é? Mas só que nós temos que entender que Deus não se limita no tempo como nós limitamos. Deus, ele conhece a minha vida, Deus, ele conhece a sua vida no último estágio. Deus, ele conhece antes de você entrar no ventre da tua mãe. Deus, ele conhece você antes mesmo, quando você faltar um dia para você descer a sepultura. Deus recolheu o seu fôlego de vida, antes de entrar qualquer palavra na sua boca, na sua mente, antes de sair qualquer coisa. Deus, ele tudo, ele conhece, porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus já sabe de tudo. Então logo aqui entendemos, meus irmãos, que logo Jacó, ele
logo Isaac, melhor dizendo, ele falou uma profecia para o seu filho. Ele será chamado Jacó, aquele que pega no calcanhar. Mas quando a gente começa a observar o texto sagrado, a gente vai ver que a nação de Israel, os judeus, eles são totalmente diferentes de nós brasileiros. Os judeus, eles são totalmente diferentes das outras nações, porque quando uma mulher está grávida, ela pega um livro de vários nomes bonitos, coloca o nome de jogador de futebol, de ator de Hollywood, coloca com uma pessoa que é cristão, coloca um nome bíblico. Mas os judeus, ele dá o nome no seu filho por causa de 3 motivos: por causa da ocasião, por causa da intervenção divina e por causa de uma revelação. Todo nome judeu tem um grande significado. Significa coisa que está acontecendo no presente e coisa que vai acontecer no futuro. E logo a gente vai ver que Isaac vai dizer: olha, esse menino será chamado Jacó, o enganador. Só que quando a gente vai olhando a Bíblia Sagrada, aqueles meninos vai crescendo. Esaú, meus irmãos, ele se torna um perito, caçador. Ele saía para caçar e voltava com a caça na mão. Entendemos, meus irmãos, que a sua casa é inserida no deserto. Se você procurar alguma caça onde tem floresta, onde tem animal, é fácil. Qualquer um pode ser caçador, qualquer um pode ser pescador, que vai pescar num lugar onde tem muito peixe. Mas Esaú, ele era diferente. Ele saía pela madrugada, ele saía de manhã, ele saía à tarde e voltava com a caça. Ele era perito na caça. E o seu pai Isaac amava muito ele. Por quê? Porque sempre ele fazia um guisado gostoso para o seu filho. E Jacó? Jacó é um menino que foi profetizada a promessa sobre a vida dele. E ele vai crescendo dentro de casa. Ele era um menino que ficava agarrado na saia da mãe dele. Não saía nem para um lugar nem para o outro. Mas aqueles meninos vai crescendo. E a Bíblia vai nos dizer assim, meus irmãos, que quando eles estão grandes, Jacó, Isaac, melhor dizendo, ele vai falar com Esaú: olha, você traz um guisado gostoso para o seu pai antes que ele morra, porque eu vou passar, eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou te abençoar, eu vou passar a bênção para você. Só que a mãe deles gostava mais de Jacó. O que ela fez? Ela queria dar uma mãozinha para Deus, sendo que Deus já tinha falado que a promessa seria para o menor, né? E ela queria dar uma mãozinha para Deus. Logo entendemos, meus irmãos, que tem muitas pessoas dentro da igreja que querem dar uma mãozinha para Deus. Observa, meus irmãos, tem pessoas que Deus fala assim: olha, eu vou te entregar um dom. Deus prometeu de entregar um dom, quando for amanhã, ele já começa a chamar por revelação. E a gente que não é bobo nem nada, a gente observa e a gente fica calado para não envergonhar. Que a gente só fala, meus irmãos, só se Deus permitir. Antigamente, na igreja Deus é Amor, quando a pessoa chamava por revelação, o irmão aqui, mas os irmãos que há mais tempo, os irmãos sabem que fazia prova de fogo. Pegava 5 diáconos, 5 presbíteros em cima do altar. A pessoa que chamava pela revelação pela primeira vez, Deus confirmava a revelação num dos 5 que estava em cima do altar. Mas hoje, meus irmãos, virou brincadeira. Pessoas, em vez de Deus usar ela quer usar Deus, quer dar uma mãozinha para Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode brincar com a palavra de Deus, porque Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, pode glorificar. A Bíblia vai nos contar assim, meus irmãos, que a mãe dele fez aquele guisado e entregou para o seu pai. Entregou para Jacó, Jacó entregou para o seu pai estava cego, né? Ele vestiu uma roupa ali de pelo, enganou o seu pai. E quando Esaú chega, a Bíblia vai dizer que ele descobre a farsa, descobre a mentira, e ele jurou de matar o seu irmão. Por causa daquilo, a Bíblia vai dizer que ele teve que fugir da presença do seu pai e teve que fugir da presença do seu irmão. E ele foi para onde? Foi para Padã Arã. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, ele atravessando o deserto, até chegar à casa do seu tio Labão, ele começa a atravessar um deserto, cansado, sedento, com sede. Ele vai e pega uma pedra e coloca aquela pedra como um travesseiro.
E quando ele pega aquela pedra, coloca como travesseiro, ele deita naquela pedra e ele já começa a ter visões do céu. Ele vê uma escada do alto até embaixo, ele vê anjo subindo, ele vê anjo descendo, e Deus lá no topo da escada, Deus faz promessa para ele. Eu não sei se você entendeu, Deus está aqui e está fazendo promessa para você, promessa para a tua família. Você não vai morrer antes da promessa acontecer na tua casa. Deus, ele vai livrar a tua família, Deus vai salvar o teu filho e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. E ele começa a ter visão, e a Bíblia vai dizer que ele levanta, ele fala: que lugar terrível, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele faz uma promessa. Deus faz uma promessa para ele faz um voto, ele pega aquela pedra, ele coloca aquela pedra, joga azeite sobre aquela pedra e faz uma promessa. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele vai para a casa de Labão. Toda vez que você estiver cansado, toda vez que você estiver fadigado, pensando em parar, eu te convido para você deitar sobre essa pedra angular, essa pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram, mas para o nosso Deus eleita e preciosa, que é Jesus Cristo Nazareno. Porque toda vez que você deitar nessa pedra, Deus vai te dar estratégia para você vencer as lutas, para você vencer as guerras que você enfrenta, até mesmo dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que ele foi, dali ele se tornou uma pessoa religiosa, ainda não era aquela pessoa espiritual. Ele se tornou uma pessoa religiosa, ele vai para lá, porque ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão, ele é enganado pelo seu tio. Ele ficou quase 20 anos trabalhando de graça, e ele volta cheio de incerteza, sem saber o que ia acontecer quando encontrasse o seu irmão. A Bíblia vai dizer assim, que ele vem junto com sua família, os seus filhos, as suas esposas, as suas concubinas. Ele atravessa o Val de Jaboque. O Val de Jaboque é o riachozinho que desabava no Rio Jordão. E ele atravessa a sua família, ele volta para lá sozinho. E quando ele volta para lá sozinho, a Bíblia vai dizer que ele lutou a noite toda com o anjo. Não é a luta física, é uma luta espiritual. E ele lutando, ele não conseguindo mais lutar, ele agarra um anjo. O anjo, meus irmãos, em espécie de teofania, Deus se apresentando em forma de anjo. Teofania, Deus apresentando em forma de anjo. Teofania. Observa, meus irmãos, que quando você olha para a Bíblia Sagrada, aquele anjo pergunta o nome dele, o anjo sabia o nome dele, verdade ou não é? Sabia o nome dele. Qual é o seu nome? Ele sabia que o nome dele é Jacó, mas ele queria saber da boca dele qual a verdadeira identidade dele, porque ele queria passar por Esaú. Ele era enganador, Jacó. Mas o anjo, meus irmãos, antes de entregar a bênção para ele, o anjo fala com ele assim: olha, a partir de hoje, o seu nome não será chamado mais Jacó, o seu nome será chamado Israel, porque lutaste com os homens, com Deus, e prevaleceste. Tem luta, meus irmãos, pode glorificar o Senhor. Tem luta, meus irmãos, que a gente não vence sem orar. Tem luta que a gente não vence batendo boca com o irmão, com a irmã. Tem luta que não é o pastor que vai te ajudar, não é o irmão da esquerda que vai orar, vai te ajudar. Tem luta que é você e Deus, é verdade ou não é? Tem luta que é você e Deus. Se você não orar, se você não jejumar, se você não batalhar, você não vai ser abençoado. Tem aqueles irmãos que chegam na igreja, os irmãos das 6 horas, né? Ah, Senhor, pastor, ora para mim. Como é que é o nome mesmo? É 6 horas que fala? Os irmãos das 6 horas, né? Ora para mim. Então, tudo deles é ora para mim, mas ele mesmo não ora. Como é que ele vai ser abençoado desse jeito? Não tem como. E a Bíblia vai dizer que ele luta a noite toda com o anjo. O anjo mudou o nome dele, o próprio Deus, né? Mudou o nome dele. Mas aqui, meus irmãos, está um mistério. Para o anjo mudar o nome dele, o que aconteceu? Houve um quebrantamento
de carne. A Bíblia vai dizer que a carne cobiça contra o espírito. O que é a obra da carne? A inveja, a mentira, né? Você querer puxar o tapete do irmão, você falar mal do irmão, inveja, tudo aquilo que desagrada a Deus. O que é o fruto do espírito? A longanimidade, a bondade, o amor, a união, a empatia, você colocar no lugar daquela pessoa. É isso, meus irmãos, que é o fruto do espírito. Então ele tocou na juntura da coxa de Jacó. Jacó, meus irmãos, ele saiu dali mancando. Na verdade, Jacó estava andando normal, mas ele estava todo errado. Mas ali ele estava andando mancando, mas ali ele já estava sendo certo. A caminhada dele foi certa dali para frente. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é diferente do homem. Na matemática do homem, 5 pãozinhos e 2 peixinhos alimenta 7 pessoas. Mas na matemática de Deus, 5 pãozinhos e 2 peixinhos alimenta 5.000 pessoas e sobra 12 cestos. Eles são diferentes. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, você vai ver que dali para frente, Jacó, ele foi outra pessoa. Ele foi outra pessoa na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele teve os 12 filhos, que são as 12 nações de Israel, né? Cada filho dele deu um nome, ele fez uma promessa, né? Ele deu uma bênção para cada filho dele. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Você não é filho de escravo, você é filho de Deus. Você é livre. Você não é escravizado pelo pecado mais. Você é livre. Você é livre para fazer aquilo que Deus quer que você faz. Glória a Deus. E se você andar conforme a palavra de Deus, pode ter certeza, meus irmãos, assim como Jacó abençoou seus filhos e a promessa aconteceu na vida de cada um deles, assim a promessa vai acontecer não só na sua vida do seu esposo e na vida de cada filho seu. A promessa vai acontecer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje em dia a gente vê, meus irmãos, muitos pais amaldiçoando seu filho, e a gente sabe que é uma palavra de um pai e uma palavra de uma mãe tem muito peso. Às vezes o filho ali tenta arrumar um serviço para um lado e para o outro, aí entrega currículo aqui, entrega currículo ali, mas quando era mais cedo, quando era mais jovem, o pai chamava ele de vagabundo, chamava ele disso, chamava daquilo. E tem coisa, meus irmãos, maldição hereditária, essa é quebrada através de jejum e oração. Eu já quero dizer para cada um que está aqui: não há corrente, não há muralha, não há oração contrária, não há maldição hereditária, não há nada que vai parar na tua frente, porque você vai sair daqui com a tua vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Isso Deus vai fazer na sua vida. Observa o texto sagrado que nós lemos. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Porque, meus irmãos, Deus sempre escolhe o menor. Deus não está preocupado com o maior. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus, ele escolheu Davi atrás das ovelhas, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Os seus irmãos eram tudo maior, ele podia ter escolhido um deles para ser rei, mas Deus escolheu um pequeno. Deus escolheu Jefté, que foi expulso da sua casa, porque os seus irmãos, meus irmãos, falaram assim: ó, você é filho de uma prostituta, você pode ir embora daqui, ou pode dar a linha. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele volta, vence os inimigos e é juiz de Israel. Deus, ele sempre vai escolher os menores, porque os maiores, meus irmãos, ele é muito grande. A vanglória, meus irmãos, toma conta do coração da pessoa. E Deus não quer isso. Enquanto mais a pessoa for humilde, enquanto mais a pessoa for dependente de Deus, mais Deus ele abençoa, mais Deus ele exalta a pessoa. Tem pessoa, meus irmãos, pode glorificar. Tem pessoa que ela prega sobre o pecado, sobre coisas erradas, sobre o adultério, sobre a pornografia, sobre várias coisas. Ela prega, mas ela não vive. Se você for olhar, a pessoa permanece nessas práticas erradas. É verdade ou não é? Tem pessoas, meus irmãos, que pregam sobre o roubo, e se você vacilar, a pessoa acaba roubando até dentro da igreja. Meus irmãos, o que a gente for pregar, a gente tem que viver a palavra.
Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia vai dizer que pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Meus irmãos, nós não estamos aqui como os fariseus, querendo tirar o cisco no olho do irmão, sendo que não quer tirar a trava do teu olho, não. Nós estamos aqui, meus irmãos, discipulando, orientando, falando, meus irmãos, porque um dia que o Senhor recolher o pastor da igreja, no dia que o Senhor tirar da direção da igreja o pastor que está na frente, ele vai querer primeiro dele. A cobrança vai primeiro vir do pastor da igreja, porque se o pastor da igreja ensina errado, a igreja vai aprender errado. E hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas aí que estão pegando um texto fora do contexto e acabam pregando, coisas, meus irmãos, que não tem nada a ver. Todo texto fora do contexto está virando pretexto para pregar heresia. É verdade ou não é? Tem pessoas que pegam ali a parábola do semeador, a pessoa jogou uma semente ali e deu 30, 60, 100. Ela joga aquilo ali para quê? Joga aquilo ali para dinheiro. Mas a Bíblia fala totalmente diferente. Quando você fala de semente, fala, meus irmãos, também de ganhar alma. É uma coisa diferente da outra. E tem muitas pessoas manipulando as pessoas dentro da igreja. As igrejas aí fora, meus irmãos, se for passar na peneira, é poucas pessoas que vai ficar, é poucos pastores que vai ficar. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para julgar a placa de igreja, para julgar o ministério de ninguém, mas nós sabemos, meus irmãos, que vai subir para o céu, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que anda no caminho e que não deixa com a palavra de Deus. Essa igreja vai subir. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo no século 21, pessoas, fazendo curso, não tem nada a ver, eu também gosto de fazer também, o irmão também já fez curso ali, irmão, já fez teologia, o irmão fez teologia, o irmão sabe hebraico, eu também estudei teologia, fiz lá o CFO, fiz lá em São Paulo o curso, eu também gosto também, mas a gente tem que ficar muito esperto com muitas heresias aí, meu irmão, muitas heresias aí, acabam tirando a pessoa dentro da presença de Deus, esse tal de não tem nada a ver, está tirando muita pessoa dentro da igreja. A pessoa, não, isso não tem nada a ver, não, isso aí é do passado. A gente tem que entender o que é certo e o que é errado. Nós estamos no culto de doutrina, no culto de ensinamento. E, meus irmãos, cada dia eu aprendo com os irmãos aprendem comigo. Eu aprendo com cada um que vem aqui, cada conversa, cada pessoa que eu converso dentro da igreja, eu vou aprendendo com ela. Eu vou aprendendo também com os irmãos também vão aprendendo comigo, um aprendendo com o outro, porque às vezes, meus irmãos, a pessoa pensa que o pastor é maior, que o pastor sabe tudo, é mentira. Todo mundo aqui é a mesma coisa para Deus, meus irmãos. E se você for olhar, o pastor é o menor da igreja, porque ele tem que servir. Jesus, ele fez esse papel quando ele lavou os pés dos discípulos, ele sendo maior, ele se tornou menor. E a gente, meus irmãos, cada vez que a gente humilhar, Deus nos exalta. Porque, meus irmãos, ninguém aqui sabe de nada, todo dia nós aprendemos uma coisa. Quando você olha a vida de Salomão, no final da vida dele, ele viu que não sabia de nada. Quando você vê a vida de Salomão, meus irmãos, era um jovem cheio de sabedoria. Depois ele começou a cair na apostasia, casando com várias mulheres e adorando os deuses pagãos. E depois, quando ele está velho, ele vai escrever o livro de Eclesiastes e vai dar conselho para as pessoas não caírem no mesmo erro que ele. Se você observar, meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele sempre vai dar orientação para as pessoas. Muitas pessoas falam assim, Salomão, ele perdeu a salvação. Meus irmãos, a salvação que pertence a Deus. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Quem é eu para falar que aquele homem de Deus não vai ser salvo? Porque todo mundo peca, todo mundo erra. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele que fala que não tem pecado, ele é mentiroso. E os mentirosos é o que? É filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Todo dia, meus irmãos, nós erramos. Todo dia nós falhamos. Mas todo dia nós temos que dobrar o joelho e pedir perdão a Deus e a sua misericórdia é infinita. A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer, a cada dia. Se você olhar a palavra misericórdia em latim, ela é a junção de duas palavras, Miser é miserável, e córdia é coração. Deus, ele colocando o coração no lugar daquele miserável.
Deus, meus irmãos, Ele colocou o coração dele no meu e no seu lugar. Ele sofreu o que eu sofri, Ele sofreu o que você sofreu. Por isso que Ele veio aqui na terra e morreu por nós. Mas eu quero dizer para cada um que está aqui, a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, meus irmãos, ela não tarda nem falha, ela chega no momento certo. Se você está esperando a bênção de Deus há muito tempo, fez campanha em cima de campanha, não desista. Eu fiz a campanha de 3-0, eu fiz a campanha de 7-0, até hoje a bênção não chegou, vou desistir. Não desiste. Observa a vida de Jacó. Jacó foi 20 anos. Se você for olhar aquele homem do tanque de Betesda, ele ficou 38 anos, né, irmão? Para receber a bênção, até que Jesus ele subiu para Jerusalém e passou no hospital daquela cidade, Betesda, significa casa da misericórdia. Quer dizer o quê? As bênçãos podem acontecer hoje na nossa vida, mas pode demorar 1 ano, 2 anos. Deus ele quer ver se você vai desistir ou não vai desistir. Sabe por quê, meus irmãos? Aqueles que desistem são fracos. Aqueles que desistem, que voltam para trás, ele não é digno nem de entrar no céu. A Bíblia fala que aquele que olha para trás não é digno. Então, meus irmãos, todo dia a gente tem que batalhar, todo dia a gente tem que se esforçar na obra de Deus. A campanha de 3-0 não aconteceu a bênção? Faz uma de 7-0, não aconteceu? Faz de 3-0. Não aconteceu? Faz 3 meses, 1 ano, 2 anos. A hora vai chegar. Se Deus falar que vai acontecer hoje vai acontecer. A Bíblia vai dizer que Deus fez promessa para Abrão. Depois o nome dele mudou para Abraão. Ele tinha 75 anos de idade. Ele podia ter desistido, é verdade ou não é? Passou 25 anos. A promessa aconteceu. A história vai dizer que Davi tinha 16 para 17 anos de idade. Ele foi ungido como rei. Ele passou por uma luta, por uma perseguição tão grande. Ele podia ter desistido, mas ele foi até o final. Quando ele estava com 30 anos de idade sacerdotal, Deus honrou a vida dele. Observa José, que tanto de sonho que ele teve, contava para os seus irmãos. A inveja foi crescendo, os irmãos jogou ele na cisterna, vendeu ele para caravanas dos ismaelitas, vendeu lá para o Egito. Observa a vida de José, parou na cadeia, tentativa de estupro, né? E foi parar lá e ele interpretou o sonho de 2 pessoas, as pessoas esqueceram dele, mas na hora certa, Deus lembrou dele. Sabe o que eu quero te dizer? Deus ele lembra da promessa que fez para você, viu? Não desiste não, porque quando Deus ele promete, Deus cumpre. E Deus ele pode cumprir hoje se você quer. A Bíblia vai dizer assim, que o profeta Isaías, ele é ordenado por Deus ir até o palácio, falar com Ezequias: arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. A Bíblia vai dizer que do jeito que Ezequias estava, a Bíblia não fala se ele estava em pé, se ele estava deitado, mas ele virou o rosto para a parede e começou a chorar, e começou a trazer à tona tudo aquilo que ele fez na obra de Deus. Lembra, Senhor, que eu trouxe a alegria da Páscoa para dentro de Jerusalém. Lembra, Senhor, imagina ele dizendo, lembra, Senhor, que eu quero ver os bosques do alto até embaixo, os poços hídricos que as pessoas adoravam. Lembra, Senhor, que eu fiz isso, fiz aquilo. Quando Isaías estava no meio do pátio, antes de sair do pátio, a voz de Deus veio em Isaías de novo. Imagina Isaías falando assim, no meu pensamento: é para falar que ele vai morrer agora, Senhor? Não. Vai lá e fala com ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Deus, ele pode fazer hoje na tua vida um milagre. É só você crer, confiar na palavra de Deus, porque Deus não tarda nem falha. Deus chega no momento certo. Se Deus, tem muitas pessoas, se Deus entregar a bênção para ela hoje, Deus sabe que ela vai desviar. Tem pessoas, meus irmãos, eu conheço pessoas que fez campanha em cima de campanha, recebeu um carro zero, e começou a ir na igreja uma vez só por mês. Começou a ir de vez em quando, ia 2 vezes na semana, 2 vezes no mês. Começou a ir para a farra, começou a alinhar, né, agregar com um amigo de faculdade. Depois que Deus abençoou ele, tudo que Deus vai te dar, e se você não souber usar, a bênção vira maldição. Sabia disso? A bênção vira maldição. Se Deus, meus irmãos, às vezes não entregou algo para você,
Porque Ele sabe, se te entregar aquilo lá hoje, você vai acabar desviando, você vai acabar voltando para trás. Porque Deus, Ele conhece. Deus não é como eu, como você. Nós pensamos que nós não vamos fazer, mas Deus, Ele conhece. Observa você a Bíblia Sagrada. Deus fez o que? Os querubins. Deus fez o serafim. Deus fez os anjos. Deus fez o arcanjo Miguel. Antes da fundação do mundo, Deus fez. Deus sabia que o querubim ungido ia pecar contra ele. Deus não podia ter feito ele, mas Deus fez por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio. Tem muitas pessoas que falam assim, a gente tem que acabar com isso, irmão. É ou não é? A pessoa fala assim, se o irmão não vir se o irmão não vir pela amor, ele vem pela dor. Não, Deus não é Deus vingativo, não. A pessoa vem se Ele quiser. Se Ele quiser vir, Ele vem. Porque se Deus fazer um trem desse, Deus não deu livre-arbítrio para nós, é verdade ou não é? Né, irmão? Verdade? Verdade ou não é? Então, e tem muitas pessoas que falam isso aí, é totalmente errado isso aí. Se não vir pelo amor, vem pela dor, não existe isso não, irmão. Não existe não. A pessoa vem, meus irmãos, quando o Espírito Santo toca no coração dela. A pessoa, meus irmãos, pode ter uma boa retórica, pode ter uma boa palavra, uma boa pregação. Eu posso pregar aqui, meus irmãos, pode tocar no seu coração, você pode chorar aí do banco, mas se o Espírito Santo, meus irmãos, não te convencer, não adianta. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fica com essa palavra e que Deus venha fazer a promessa acontecer na tua vida. E Deus sabe que você precisa o mais rápido possível. Amém? Fica sobre os seus pés. Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, amanhã, meus irmãos, está o irmão Vilmar. Até então ele está aqui amanhã pregando. Eu vou fazer o possível de eu estar aqui pregando, porque amanhã eu prego em 3 horários, amanhã eu vou estar pregando aqui, se ele não vir, eu vou estar pregando de manhã, eu estou pregando à tarde, toda sexta-feira à tarde no setorial de Betim, e à noite eu estou aqui pregando também. E o irmão está até me ajudando na sede lá, né? Já tem umas 6 sexta-feiras, né? Que você ajuda eu lá, o pastor Zé Dias. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu vou passar aqui a oportunidade aqui para o pastor Zé Dias fazer a oração da fé. Vamos receber o servo com bastante palma e glória a Deus. Aleluia.